sejam bem-vindos à nossa reflexão da semana. Para isso, nós vamos primeiro serenar a nossa mente, o nosso coração, nos desligar das nossas preocupações, para que possamos absorver o melhor da lição. E assim nós vamos agradecendo primeiramente a Deus a oportunidade desta semana, deste dia. Agradecer a presença dos amigos espirituais na nossa vida. Esses irmãos que nos amam, que cuidam de nós, nos amparam nos momentos de dificuldade, se alegram com as nossas conquistas, nos dão o suporte, o fortalecimento necessário para que possamos caminhar nesta encarnação com serenidade, confiantes. E assim nós vamos sentindo o abraço carinhoso do nosso anjo guardião, agradecendo a ele pela presença em nossa vida. Com ele e com todos esses amigos que nos querem tão bem, que lutam tanto por nós, que vibram pelo nosso crescimento, nós vamos buscando o amparo, o olhar, o fortalecimento de Maria de Nazaré. Esse coração que é só amor, a mãe de Jesus, nossa mãe espiritual, ela nos abraça, fortalece a nossa fé, a nossa resignação, a nossa confiança nos desígnios de Deus, que recebemos através dos ensinamentos e dos exemplos de Jesus. Serenamente, ela nos conduz à presença do nosso irmão, seu Filho Jesus. Sentimos a sua energia, a sua paz, o seu amor. Agradecemos a Ele pelos seus exemplos, seus ensinamentos. Agradecemos a Ele por confiar em nós como continuadores do seu trabalho. Pedimos perdão pelas nossas imperfeições, mas sabemos que Ele conhece o nosso coração. E é esse coração que entregamos nesse instante. Jesus nos abraça e nesse momento eleva a Deus, nosso Pai, Pai de bondade, Pai de amor, Pai de misericórdia, a nossa gratidão, o nosso amor, agradecendo sempre pela oportunidade da encarnação, pela família que nos deu, pela família que formamos, por tantos livramentos e tantas oportunidades de aprendizado e crescimento. E assim, humildemente, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. A lição dessa semana é a de número 20 do livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título é Porta Estreita. Então nós temos palavras de Jesus que estão no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Porfiar, neste caso, quer dizer manter a intenção, insistir, lutar. E Emmanuel nos esclarece desta forma. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima
na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera, senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo a realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. A lição por si só já é extremamente esclarecedora. Emmanuel é certeiro sempre nos seus esclarecimentos. E ele nos fala que todos nós temos a oportunidade, a cada encarnação, de sermos melhores. Como disse Jesus, nas suas palavras, ele disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E isso precisa estar muito certo na nossa mente. E muitas vezes nós entendemos servir por ser feito de bobo, né? Por humilhação, quando na verdade não é. A lição nos fala que nós, diante das dificuldades, procuramos sempre o caminho mais fácil, vamos dizer assim. Nos momentos de aflição, nós nos revoltamos. E aí esquecemos que tudo isso foi pedido por nós, quando tivemos o entendimento de que seria importante para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Esquecemos que Deus é sabedoria e misericórdia. E ao invés de reclamar, ou muitas vezes buscar um caminho mais fácil, nós precisamos pensar: o que eu preciso aprender com essa situação? O que Deus está querendo mostrar para mim? O que Ele espera de mim nesse momento? Porque nós ainda não estamos preparadas
para aprender na facilidade. Nós ainda precisamos do sofrimento, né? Daquilo que nós chamamos de sofrimento, para aprender. E quando nós entendemos isso, nós tiramos das situações mais difíceis lições preciosas. Muitas vezes ansiamos por aquilo para o qual nós ainda não estamos prontos. E aí, ao invés de entender e aceitar que apesar da nossa luta, sempre tem alguma coisa que a gente não consegue ainda obter. Por quê? Porque nós ainda não estamos prontos. Nenhum pai, na sua imperfeição, vai entregar a chave do seu carro para o seu filho de 10 anos de idade. Por quê? Porque ele ainda não está pronto. Então, vamos pensar que se um pai, ainda imperfeito, tem esse discernimento, tem esse entendimento, o que dirá Deus na sua perfeição? Ele não vai dar para nós aquilo que nós não estamos preparados para ter. E quando dá, é para que nós aprendamos a lidar com aquilo, a interpretar aquilo. Então, que nós possamos nos renovar na fé todos os dias, aceitar aquilo que nós chamamos de dificuldade, entendendo que Deus não erra. Ele tem para cada um dos seus filhos uma lição a ensinar. Muitas vezes, aquilo que nós chamamos de perda, na verdade, é um livramento. Quem nunca passou por uma situação de dizer assim, nossa, eu podia estar ali, nossa, eu acabei de passar por ali, nossa, eu passo sempre nesse caminho, e ter acontecido alguma coisa? Isso é a misericórdia de Deus. Isso é o livramento. Então, que nós possamos encarar os momentos difíceis com coragem, com determinação, entendendo verdadeiramente a sabedoria, a misericórdia e a perfeição de Deus. Aí sim, nós vamos estar passando pela porta estreita. Aí sim, nós vamos entender que para nós ainda a fé, a renúncia e a obediência ainda é o único caminho para a nossa salvação. Que possamos acreditar que Jesus é por nós, que Deus enviou esse ser para nos ensinar o caminho, para nos ensinar a passar pela porta estreita, que é a porta da dificuldade que nós tanto ansiamos, que nós tanto pedimos. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco em todos os momentos. E acreditem, Ele está. Que possamos mais uma vez agradecer a Deus pelas oportunidades, pelo seu amor imenso, por tudo que Ele nos oferece, para que possamos crescer e voar, porque para isso é que nós fomos feitos. Fomos criados para voar. E assim nós vibramos intensamente pelo bem de todo o universo. Vibramos para que o amor, a paz, a fé, a esperança estejam em todos os corações.
Vibramos por todas as religiões, filosofias que buscam trazer para nós os ensinamentos de Jesus. Vibramos pelos nossos irmãos envolvidos nos vícios, sejam eles quais forem, pelos encarcerados, por aqueles que perambulam pelas ruas sem um lar, sem um aconchego familiar. Envolvemos nesse instante todos os lares da terra, principalmente aqueles ainda em desajuste. Vibramos agora pelo nosso próprio lar, pedindo a Jesus que esteja em nossa casa, levando luz, paz, amor e alegria. Deixamos uma vibração de muito amor para que a espiritualidade possa levar para onde for necessário. E vibramos por nós, caminhantes que somos, rogando a Jesus o seu amparo e a sua presença em nossa vida. Que tenhamos uma semana abençoada e possamos nos encontrar numa nova oportunidade. Que assim seja. Muito obrigada a todos.